Vamos falar então, pessoal, sobre a banana na dieta, né? Se você usa banana na dieta, assista esse vídeo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque quando a gente fala da banana, ela é uma fruta muito popular aqui no Brasil, né? E se tornou popular porque o plantio dela, num país tropical, vai muito bem. E aí é uma pergunta que eu às vezes recebo de alunos da consultoria é: a banana ajuda no ganho de massa muscular? Com certeza, porque ela é uma fonte de carboidratos de excelente qualidade. Essa fonte de carboidratos de excelente qualidade, a qual você já fez vídeo aqui falando de várias que eu posso colocar na dieta, né? Então lembra de procurar dentro do Twin Mais Temas se você tiver qualquer dúvida. Essa daqui, por um acaso, ela é superior ao arroz, não tem nada assim de esse carboidrato é especial, tá? O músculo não entende banana, arroz, ele entende carboidrato. Logicamente tem um processo até, né, chegar na musculatura, então o índice glicêmico é relevante para alguns casos, mas o que eu quero dizer é que não tem nada de especial na banana, mas ela é um bom alimento. E outras coisas que tem ali, poxa, tem magnésio, tem potássio, esses minerais não são relevantes para a hipertrofia? Então, são relevantes, participam de contração muscular, síntese de hormônios, mas não é porque tem um mineral aqui que vai fazer a diferença na hipertrofia, não. Isso é uma coisa que a gente vai olhar de uma forma mais abrangente. Então o que importa é toda a dieta, coisa que eu citei lá no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, link na descrição. E eu acho importante falar isso, porque quando a gente vai analisar algum alimento, é normal que a gente fica meio doidão. Percebe isso daí? Você vai ler lá da banana, você fala, eu fiquei doidão na banana. Leandro, aí comecei a estudar o pepino, fiquei tarado em pepino. Porque quando a gente vai ler os benefícios de um determinado alimento, o que as pessoas costumam fazer? Elas pegam tudo que tem na composição e começam a falar dos benefícios da composição. Por exemplo, vai ter zinco. E zinco, quando a gente tem carência de zinco, né, isso diminui a testosterona. Então, é escrito que aumenta a testosterona. Aí você fala, pô, mas quantos miligramas de zinco tem? Você tem carência de zinco? Então, entende? Não fica muito maluco quando você vê algum alimento. Tenta ir no que é os pontos fortes daquele alimento, que é o que eu estou fazendo aqui com a bananona para você. Bom, a banana, ela ajuda na recuperação muscular? Sim, porque fontes de carboidratos vão ajudar a fazer uma ressíntese de glicogênio muscular. O que é o glicogênio muscular? São os carboidratos estocados no músculo para você poder usar durante o treinamento. Qualquer carboidrato, ele vai virar glicogênio muscular. Tudo bem, a frutose a gente pode, né, colocar uma discussão um pouquinho mais complexa sobre isso, mas no geral, a banana ela não é grande fonte de frutose. Ainda que das frutas, é uma das que mais tem frutose, mas isso não é um problema, tá? Eu já expliquei aqui no canal sobre frutose. Ela auxilia na disposição, na energia com certeza, né? Porque carboidrato é energia. E quando você tem carboidrato, isso favorece uma boa disposição, mas não garante. Então vamos supor, fui num rodízio e comi, um rodízio japonês, comi um monte de arroz, um monte de carboidrato. Só que logo depois você fica meio sonolento. Então quer dizer, você tem energia, né, porque você comeu, só que você também tem um processo digestivo que está tirando a sua disposição. Se você não dormir bem e comer batata, você não vai treinar bem. Mas, se você zerar o carboidrato da sua dieta e dormir bem, você também não consegue treinar. Então percebe que o carboidrato tem uma influência sim na sua energia. Leandro, dizem que a banana ela é rica em triptofano, né, e vitamina B9. Então a banana deixa a gente muito alegre, muito feliz. Mais ou menos, tá? Porque quando você vai fazer a análise da banana, você vai ver que ela não é tão rica assim, né, de triptofano, a ponto de, nossa, que absurdo de triptofano. Ela tem um pouquinho, e o triptofano pode virar outras coisas que não o 5-hidroxitriptofano e, consequentemente, vai virar serotonina e melatonina. Então, quer dizer, tem um caminho até ela melhorar esse humor. Então, não dá para garantir isso. Uma coisa que eu acho importante falar aqui é que a banana, ela tem uma digestão que é tranquila, né? Então, não é uma digestão tão fácil nem tão difícil. Então, se você tem muito apetite, se você tem muita fome, é mais conveniente você usar outras frutas. Banana, pera, morango, porque vai ter menos calorias e tem uma digestão um pouquinho mais lenta. Então imagina você comer 300 gramas de banana, são 3 bananas nanicas, você fala, pô, tranquilo, isso é rapidinho. Agora você imagina comer o equivalente dessas calorias em maçã, são 600 gramas de maçã, isso dá por volta de umas 6 a 9 maçãs, dependendo do tamanho dela. Então imagina você comer quase 10 maçãs. Você fala, Leandro, eu nem consigo. Esse que é o ponto. Então, se você está numa dieta de emagrecimento, você pode usar a banana, só que se você usar outra fruta,
vai te dar mais saciedade. Não, Leandro, mas eu não tenho esse problema com fome, não. Quando eu vou fazer uma dieta de redução de gordura, se eu comer uma banana, 2 maçãs, pra mim tá tudo bem. Então tá bom. Então não tem problema, não vai atrapalhar o emagrecimento. E o ganho de massa muscular? Então, o ganho de massa muscular é codependente de vários fatores. Então, quando a gente vai analisar isso, tem que ter proteína, tem que ter treino pesado, tem que ter carboidrato, tem que ter gordura, tem que ter sono, etc. Agora, no que tange o carboidrato numa dieta de ganho de peso, é uma ótima opção. Tá? Até porque quando você está fazendo uma dieta rica em carboidratos para você ganhar massa muscular, você tem que subir essa ingestão calórica. E se você sobe com alimentos que têm uma digestibilidade mais fácil, que tem bastante oferta de carboidrato, é excelente. Então você ir lá comer, por exemplo, 800, 900 gramas de feijão, só polendo, quase 1 quilo de feijão. Ou você comer 5 bananas, é muito mais fácil comer 5 bananas e ter fome depois. Então é conveniente ter a banana na dieta, mas não é uma obrigação. Eu já recebi, né, dúvida de aluno meu da consultoria, falando se a banana quando esquenta perde propriedade. Sim, pessoal, um pouquinho de vitamina ali, quando tem o processo de cozimento, você pode perder. Mas não é muito relevante, porque a gente não está tão preocupado assim, tá? Pelo menos a princípio. Logo, você consumir uma banana e esquentar ela, fazer uma receita, é sensacional. Eu mesmo tinha uma receita de doce que eu gostava bastante. O número de ovos, eu colocava o número de bananas, nanicas, né? Então, por exemplo, 2 ovos, 2 bananas. Liquidificava. Se quiser mais doce, coloca um pouquinho de adoçante. Coloca no micro-ondas, tá? Normalmente uns 5 minutinhos. E tira, e você pode consumir quente ou frio. Fica uma sobremesa que é ovo e banana, né? No máximo adoçante. Então fica bem gostoso, bem saudável e é muito fácil de fazer. E esse lance dela, né, prevenir câimbras, porque tem muito potássio. Na verdade, a gente tem alimentos que têm mais potássio, por exemplo, a própria batata inglesa tem mais potássio, mas é uma boa fonte de potássio, certo? Só que a gente tem que lembrar que cãibra pode ser por um monte de coisa. Então, sabe, porque às vezes o pessoal, eu percebo isso lá no Instagram, a qual abro caixinha de perguntas todo dia, se quiser mandar uma dúvida, @leandrotwin, o pessoal só associa cãibra com potássio, né? Mas, por exemplo, se faltar sódio, você faz um desbalanço e você também vai ter cãibra. E aí você vai tacar potássio, pode piorar, porque você precisa de sódio, né? E aí tá desequilibrada a proporção de minerais. Então ela pode ajudar, mas não vai garantir que vai resolver o problema. Ah, Leandro, mas eu consumi banana e melhorou. Pô, pode ser que o seu problema fosse potássio, ou pode ser que a sua cãibra fosse transitória, né? Era uma coisa que ia passar em alguns dias. Aí você comeu umas bananas, passou, e aí você achou que era banana. Mas na verdade era só uma coisa transitória, isso acontece muito. Existem vários tipos de banana, né? Banana ouro, nanica, da terra, banana maçã, banana prata. É seguro dizer que tem características ali similares. Mas, se você quer uma banana que tenha mais calorias, para de repente aumentar sua ingestão de forma mais fácil, a banana da terra é a que vai ter mais calorias, tá? Em 100 gramas, a gente tem 130 calorias. Depois a gente tem a banana ouro com 112, a banana prata com 98, a nanica com 92 calorias e a menos calórica, a banana maçã com 87 calorias. Você percebe que, por exemplo, de uma banana nanica para uma banana maçã não é muito relevante, né? Agora, quando você pega as pontas, né, uma tem 90 calorias e a outra tem 120. Então são aí 20, 30% a mais, né? E isso permite você comer mais, pode ser interessante. Agora, de resto, não precisa se preocupar muito que não muda coisas gigantescas, tá? Muitas pessoas gostam de combinar a banana com aveia na dieta. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que se você usa aveia na dieta, você com certeza deve assistir esse vídeo, tá? Dá uma conferida.